outras coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Ah, Senhor, eu procurei outro lugar, tantas pessoas em outras coisas. Eu procurei outro lugar, em outras pessoas, em outras coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Aleluia. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. A graça e a paz, Igreja do Avivamento, aleluias. Como é bom poder falar do Senhor Deus, como é bom servi-lo, como é bom falar aquilo que está em nossos corações. E no Salmo 139, 17, nos diz assim:
E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Deus, lemos a tua palavra, Senhor, e reconhecemos, Pai, que nós não somos nada, que somos totalmente dependentes de Ti. E neste momento, ó El Shaddai, eu me coloco totalmente na dispensação do Teu Espírito Santo, clamando que Tu me enchas, Senhor, e que venha uma palavra rema, Senhor, para os corações nesta noite, Senhor. Eu clamo a Ti em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Deus nos fez a criatura mais completa do planeta Terra. E o Senhor Deus, depois de ter criado o homem, Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Mas muitas vezes nós não sabemos gozar desta liberdade que Deus nos dá em termos de pensamentos. Quantos pensamentos errados nós fazemos? Quantos pensamentos ruins nós praticamos? Nós vivemos num mundo onde existem pessoas de bom caráter, de pensamentos bons, mas existe outros de pensamentos ruins. E o salmista, ele diz aqui, e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande é a soma dele. O Salmo 92, verso 5 diz assim: muito profundo são os teus pensamentos, na parte B deste versículo. Amado, isso é tremendo. Nós não imaginamos os pensamentos de Deus. Como eu sempre tenho dito, Deus tem um registro de cada um de nós. Mas a Bíblia diz, no Salmo 139, 17, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. O crente amado, nós cristãos, nós somos confortados ao constatar que Deus sempre estará a par das nossas necessidades e das nossas tribulações. Isso é livre-arbítrio. Isso é liberdade. Deus, muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, que estamos passando por alguma necessidade. Nós muitas vezes baixamos a cabeça. Passamos uma tribulação, uma tempestade. Nós pensamos que estamos sozinhos. Lá está o Senhor junto. Deus está junto de nós em todos os momentos. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos o meu caminho. Aleluias! Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos, homens
naturais. Os nossos pensamentos é totalmente deturpado. Mas Deus, irmãos, os pensamentos de Deus nós não entendemos. Muitas vezes nós conhecemos pessoas, temos amigos, que não entendem que muitas vezes uma prostituta, ou um ladrão, ou qualquer pessoa que fazia mal à sociedade, um criminoso, ele vai para a cadeia, aceita Jesus, e as pessoas começam a criticar. Mas os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Cada um, Deus tem um projeto de vida. E nós vemos que esse homem que sai através de um presídio se torna um grande pregador da palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Porque o velho homem acaba. O presidiário, quando sai convertido totalmente na dispensação do Espírito Santo de Deus, ele sai convertido e ele começa a pregar a Cristo Jesus. Lá no presídio, no batismo, ficou o velho homem e agora é um novo homem falando de Jesus. E por que motivo eu estou falando tudo isso para os amados igrejas e para os irmãos? Dizendo que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Como é que você entenderia? Como é que você iria falar? Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ver que Paulo era Saulo, era um homem terrível, ele matava, assassinava, pertencia ao judaísmo, e de maneira que Deus tinha um projeto para a vida de Saulo. E Saulo tinha tanto ódio de cristão. Ele foi ao rei, pediu uma carta, autorização para exterminar algum cristão que ele encontrasse. Como eu disse, nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus tinha um plano para ele. Deus tem um plano para você. Deus teve um plano para mim. Deus tem um plano para cada um que está me ouvindo nesta noite. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos dos Apóstolos 9. Pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que eram os cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, matasse. Queridos, estejamos refletindo um pouco. Qual seria o seu julgamento? Como você se comportaria diante de uma situação dessa? Um homem que pegava as pessoas, seja mulher, um homem, jogava nos presídios e matava. E ele, indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Deus tinha um plano para Saulo. Deus tem um plano para você. Deus tem metas para você. Deus tem metas para mim. E caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu me lembro, amados, que quando eu aceitei Jesus Cristo
em minha vida, eu fui altamente perseguido por aqueles amigos, por aqueles colegas que conviviam comigo. Então ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando nós somos perseguidos, quando alguém nos critica, quando alguém joga pedra em nós, amados, as pessoas estão criticando a pessoa de Cristo Jesus. Porque olha bem, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ora, mas Saulo nunca tinha visto Jesus, mas ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Agora ele tinha que enfrentar a pessoa de Cristo Jesus. E Jesus aparece com uma nuvem para ele, como fogo de Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele disse: quem és, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, veja, querido, veja, amados irmãos, a importância que eu sempre digo: um verdadeiro cristão não é uma pessoa comum, é uma pessoa incomum. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, Deus tem responsabilidade conosco, aqueles que andam nas suas diretrizes. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Aquele Saulo, arrogante, metido, né? Matador, ele cai atônito e disse: Senhor, manso, o que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Paulo, homem sábio, naquela época, era um homem mais sábio. Agora ele se dobra diante do Senhor e diz: o que queres que faça? Disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. A submissão, a direção de Deus é importante em nossas vidas. É deixar Deus direcionar as nossas vidas e não ficar na frente de Deus. Não. Deus em primeiro lugar e nós depois. E Saulo levantou-se da terra. 8. Abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Assim vive a humanidade. Ela vive cega, ela não enxerga, porque não quer, né? E muitas vezes Deus precisa entrar em ação para que essas pessoas se convertam e reconheçam que o único caminho que conduz o homem à vida eterna é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Saulo se dobra, Paulo se curva, reconhece a soberania de Jesus e disse: que queres que eu faça? Aleluia! Então ele diz: olha, esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Quem é aquele homem autoritário? Aquele homem que matava, aquele homem que tinha carta para fazer tantas e tantas coisas com os cristãos, agora estava cego. 3 dias, não comeu nem bebeu. Mas Deus tinha planos para ele. Havia em Damasco um homem chamado Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias. A ele respondeu: eis-me aqui. Disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha, querido, olha o julgamento. Ananias dizendo: Pai, esse homem tem assassinado muitos dos teus filhos em Jerusalém. E Deus responde para ele: olha, aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Querido, agora Ananias começa a falar com Deus do que era Saulo, mas Deus sabia. Deus tinha projeto para Saulo. E muitas vezes nós não entendemos esses pensamentos de Deus. E disse mais, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Agora ele foi, mas Deus disse para ele: olha, ele vai ver quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E muitas vezes nós reclamamos, nós nos queixamos pelos nossos problemas, pelo que nós estamos atravessando, problemas com filhos, problemas com pai, problema com mãe, problema com vizinho. Amado, isso não é nada. E Ananias foi lá, orou, e agora Deus mais tarde não o chamará mais Saulo, mas sim Paulo. Queridos, que nós possamos entender que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Deus tinha planos para Saulo, e Saulo se converteu em um novo homem chamado Paulo de Tarso. E para vocês saberem, além de sofrimento, além das cadeias que Paulo sofreu, além de tantas e tantos açoites que ele levou, vocês vão ficar sabendo que Paulo, segundo a história, ele foi cerrado no meio. Mataram Paulo cerrando no meio. E mesmo assim, ele não negou o Senhor. Ele ficou firme com o Senhor. Assim, irmãos, saibamos atravessar as tribulações que vêm em nossas vidas. Saibamos enfrentar os problemas que vêm em nossas vidas. Porque Deus estará com você em toda a sua jornada até a volta de Jesus. Que todos possam dizer amém e que Deus nos abençoe. E assim, Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos pela tua palavra ministrada nesta noite, Senhor. Que cada um reconheça que os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossas vontades, não são os teus desejos, nem os teus pensamentos, nem a tua vontade. Tu está em primeiro lugar, Senhor. Tu sabes o que é o melhor para nós. Que nós saibamos obedecer. Que nós saibamos nos prostrar diante de Ti, Senhor. Em o nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a amada igreja até a volta de Jesus. Que todos digam amém.